Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez e última, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus com muita alegria. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Que alegria estar aqui mais uma vez. Já estive outras várias vezes em diversos anos, e é sempre muito bom retornar aqui a esse grupo de oração, Filho do Homem, estar com o Fabiano, com todos vocês, é uma alegria imensa. Quero me apresentar para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é João Cláudio Rufino. Sou casado com a mulher mais linda da face da terra. Amém? Amém. Eu sempre costumo dizer por esse Brasil afora, minha mulher só tem uma dificuldade: ela não anda, ela desfila. Amém? Temos uma filhinha de 3 anos de idade chamada Olívia. Juntos participamos lá na Arquidiocese de São Paulo, junto à Renovação Carismática Católica, há mais de 25 anos, e tenho pregado a palavra de Deus pelo Brasil e outros países, e sou professor na Faculdade de Teologia na PUC São Paulo há 10 anos, e eu tenho dado aulas para os futuros padres da nossa igreja há esse tempo já, inclusive, para os irmãos que são padre aqui de 10 anos para cá. Possivelmente todos eles foram meus alunos lá na faculdade, na área de Sagradas Escrituras. Depois eu falo um pouco mais sobre esse apostolado para vocês, mas eu quero dizer, querido irmão e irmã, que hoje, nessa noite, Deus tem algo maravilhoso para nos ensinar a respeito do dinheiro. E um dos temas mais importantes nos tempos atuais é esse. Por que razão? Primeiro, porque nós estamos num sistema econômico capitalista. O nome já diz, tem a ver com capital, tem a ver com dinheiro. Absolutamente nada a gente faz sem dinheiro, do ponto de vista econômico hoje em dia. Nós dependemos muito desse meio. 2, esse tema também é importantíssimo, porque também nos tempos atuais nós estamos enfrentando crises, dificuldades, tanto em termos de mundo, quanto também de país, quanto também na realidade de cada um aqui. Eu tenho quase certeza que mais da metade de nós ou já passou por problemas financeiros muito profundos, ou está passando por ele aqui agora. Eu falei metade para ser assim, bem tranquilo na colocação. Nós enfrentamos dificuldades em relação ao dinheiro. Agora há um detalhe importante, irmãos e irmãs. A Bíblia fala de dinheiro em diversos lugares. Inclusive, nós vamos ler um texto bíblico e vamos estudá-lo aqui sobre esse tema. Mas só para que você tenha uma ideia, antes da gente abrir o texto bíblico, a palavra fé em grego, pistis, aparece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 33 vezes. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: a fé é importante, sim ou não? Sim. Sabe quantas vezes termos que se referem a dinheiro aparecem nos 4 evangelhos? O dobro, 66 vezes. Há estimativas, isso é discutível entre nós biblistas, que mais da metade das parábolas de Jesus tem como temática em algum ponto o dinheiro.
Basta você lembrar, por exemplo, a parábola famosa do filho pródigo. Ele foi pródigo neste sentido porque gastou o dinheiro da sua herança. A parábola do rico e do Lázaro, a parábola da multiplicação dos talentos. Diversas parábolas lidam com a temática do dinheiro. Então, sim, a palavra de Deus tem algo a nos ensinar para que a gente consiga se relacionar bem com o dinheiro. E a partir desse relacionamento, a gente viver uma atitude ou um conjunto de ações que nos levem a ter êxito na vida em relação ao dinheiro. Porque você sabe, quando o problema financeiro chega, é verdade ou não é, que a gente muitas vezes perde a nossa confiança em Deus, a gente perde a nossa fidelidade muitas vezes ao Senhor, a gente acaba perdendo a nossa paz, a gente briga com a esposa, briga com o esposo. Haja visto o número de divórcios que acontecem por causa do dinheiro. Quem aqui quer aprender da palavra de Deus a lidar bem com dinheiro? Levanta a mão e diga: eu quero. Então abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Por que, professor, nós vamos ler Provérbios? Número 1. Qual foi o homem mais rico da Bíblia? Salomão. O livro de Provérbios se relaciona à tradição de Salomão. Vários dos provérbios que estão aqui são atribuídos a ele. Número 2, o livro de Provérbios é um livro lido por diversas pessoas que tiveram êxito na sua vida financeira. Por exemplo, alguém aí já ouviu falar da Mary Kay? Quem aí já ouviu falar? Deve ter até gente aí que já comprou produtos Mary Kay, sim ou não? Mary Kay Ash é o nome da mulher que fundou essa empresa. Ela lia todos os dias provérbios. Quer mais? George Washington, Abraham Lincoln, Henry Ford. Tem gente aqui que já teve carro da Ford, lia todo dia provérbios. Mais ainda, Thomas Edison, Bill Gates, Walt Disney, Steven Spielberg e Oprah Winfrey testemunham que liam provérbios todos os dias. Algo provérbios tem a nos ensinar, sim ou não? Então vamos ler o texto, um dos trechos onde se trata a respeito dessa temática. Abra sua Bíblia então, Provérbios 6, versículo 6. É um texto que eu ensino lá na faculdade de teologia, na aula de sapienciais. Eu vou trabalhá-lo com vocês aqui. Vou ler na Bíblia Ave Maria. Você me acompanha, por favor, até o versículo 11. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga, observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito,
e a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. Deixa sua Bíblia aberta aí, põe sobre as suas pernas e use suas mãos para aplaudir a palavra de Deus agora. Pode aplaudir. Queridos irmãos e irmãs, esse provérbio é fantástico. E ele é dividido em duas partes. Nós vamos estudar as duas aqui. A primeira parte é do versículo 6 ao 8, onde nós temos uma admoestação, uma exortação. A quê? Ao preguiçoso, para que ele tenha sabedoria e aprenda com a formiga como lidar com a vida financeira, com a vida do trabalho. E a outra parte do versículo aqui 9 a 11, nós temos uma condenação feita pelo sábio em relação à indolência do preguiçoso. Agora eu quero que você entenda uma coisa: o livro de Provérbios, bem como a sabedoria bíblica, está muitas vezes ligada ao contexto familiar. Como assim, professor? Eu te explico. Trata-se, boa parte das vezes, de um pai sábio ensinando a um filho mais jovem coisas da vida. Aqui não é diferente. A imagem que o autor usa é como se fosse um pai e um filho caminhando pela rua. Estão imaginando isso comigo, sim ou não? Sim. E de repente o pai vê um preguiçoso, possivelmente na rua, se dirige ao preguiçoso para o filho aprender alguma lição. A imagem criada é justamente essa. E o pai se dirige ao preguiçoso dizendo-lhe: vai! Primeiro aqui aparece uma ordem. O pai dá uma ordem ao preguiçoso. O vai aqui é o verbo ralar, em hebraico, que significa anda. E andar dá-nos a ideia de se colocar em movimento. Se há algo aqui que a gente já pode aprender, é que em relação ao dinheiro e ao trabalho, nós não podemos ser pessoas que ficam numa postura passiva, olhando a vida passar, vendo as coisas acontecer sem que a gente faça nada. É preciso se colocar em movimento, é preciso se pôr numa postura ativa diante do dinheiro e do trabalho. Há um comando aqui. O preguiçoso deve andar, o preguiçoso deve se mover, o preguiçoso deve se colocar, portanto, em movimento. Já quero trazer isso para a nossa vida. Diante do dinheiro, não adianta ter uma postura passiva, uma postura de vagareza, uma postura de alguém que não se coloca em ação. E muitos, inclusive, acabam vivendo assim, sobretudo quando se colocam nos jogos de azar, ou se colocam, por exemplo, nessas bets da vida, quando pensam: eu vou ganhar aqui milhares de reais apenas sentado na minha cadeira ou no meu sofá, fazendo uma aposta e tudo vai acontecer. Ou o sujeito vai até uma lotérica,
faz lá o seu jogo e diante do jogo simplesmente espera que toda a graça e a bênção aconteça na sua vida, dele ganhar na loteria e a vida inteira sem trabalho, sem ação, sem dar passos concretos, tudo vai acontecer. Eu preciso te dizer, segundo a Escritura, não é assim. Não é assim. Diante do dinheiro, diante de uma situação financeira ruim, você precisa agir, você precisa tomar atitudes. Anda, vamos, corra, faça alguma coisa. Essa é a ideia bíblica aqui para nós. Só que não para por aí, meus queridos irmãos e irmãs. A Bíblia mostra para nós que o preguiçoso é alguém que, dentro da dinâmica do antigo povo de Israel, devia ser colocado de lado. Existe um texto em Eclesiástico que diz assim: no preguiçoso é atirado esterco. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: no preguiçoso, a Bíblia diz que é para atirar esterco. Por que a Bíblia fala disso? Lembre-se, na síntese teológica da moral católica, a preguiça é um dos pecados Por que é um pecado capital? Capital vem de caput. Caput significa cabeça. Atenção. Por que nós chamamos alguns pecados de pecados capitais? Porque são pecados que geram outros pecados. A preguiça gera outros pecados. E nós vemos aqui nas Escrituras isso sendo processado, sendo dito, sendo organizado, sendo apresentado. A preguiça leva as pessoas a outros pecados. E aqui nós precisamos entender uma coisa. A preguiça, de acordo com o texto, quando nós lemos no versículo 11, olha que coisa interessante, leva o sujeito à indigência e à pobreza. A mentalidade bíblica é a mentalidade de mostrar que alguém, quando não se coloca a realizar ações para ter aquilo que é necessário para garantir uma sobrevivência digna, este acaba caindo na indigência e na pobreza. E aí eu preciso destacar aqui que dentro da teologia bíblica do pobre, nós temos dois tipos de pobreza de acordo com a Escritura. Quantos tipos de pobreza existem de acordo com a Bíblia? O primeiro, que é esse tipo de pobreza trazida em Provérbios, é a pobreza auto-infligida. Como assim, professor? Que palavra difícil, eu te explico. É a pobreza que você colhe os atos errados que você planta. A pobreza do vagabundo, porque a Bíblia também chama assim, é a pobreza do sujeito que não se coloca a trabalhar. Esse ponto é muito importante. É a esse tipo de sujeito que a Bíblia diz: joga esterco. Ele não quer se mover, ele não quer fazer nada, ele não quer
capinar num terreno, ele não quer plantar, ele não quer colher, ele fica dentro de casa. E o livro de Provérbios cita este tipo de pessoa várias vezes, tirando sarro dele, mostrando que ele inventa perigos externos, mostrando que ele inventa que está chovendo muito ou está muito sol, para não sair de casa, para realizar alguma coisa. Essa é a pobreza auto-infligida. Alguém que fica passivo diante do mundo, diante da sociedade, diante da vida, esperando que venha alguém e dê para ele alguma coisa. Na Bíblia também existe a pobreza auto-infligida, dentro dessa primeira perspectiva, relacionada a outras coisas. Por exemplo, alguém que empresta dinheiro errado para os outros. Capítulo 6, versículo 1 de Provérbios até o versículo 5, fala daquele que empresta o dinheiro a quem não vai pagar. E o sábio ensina ao filho: filho, não empresta dinheiro para os outros que não vão te pagar. É melhor você dar do que emprestar. Se for o caso, é melhor dar do que emprestar. Porque você sabe, o texto traz isso aqui em outros lugares também, é belíssimo. Pena que não dá tempo da gente trabalhar tudo aqui. Não haja com o seu dinheiro de maneira displicente. Porque se você usa o seu dinheiro de modo displicente, isso é uma pobreza auto-infligida. Ou seja, você colocou sobre si a pobreza. Olha que interessante a sabedoria da Bíblia. Há um segundo tipo de pobre. Esse segundo tipo é aquele pobre que a gente diz, a partir da teologia bíblica, que Deus tem uma opção preferencial por ele. Sim, Deus tem. Deus cuida do pobre. Deus cuida daquele que está vivendo numa situação de sobrevivência ameaçada. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio no capítulo 15, você vai ver isso. A lei de Deus diz: se entre vocês estiver algum pobre, que seja apenas um, em uma de suas cidades, e se ele lá estiver, estenda a tua mão para ajudá-lo, porque se você não ajudá-lo, ele pode clamar a Deus contra você, e em ti haverá um pecado. Mas que pobre é esse? Esse pobre não é aquele da pobreza auto-infligida, é aquele pobre que passou por situações de natureza, e que a natureza, por exemplo, levou tudo o que ele tinha. Vamos dar um exemplo. Você tem uma casa, essa casa está construída num local que quando chove vem a enchente e acaba com tudo. Aí não foi uma pobreza auto-infligida, é uma pobreza fruto da falta de políticas públicas, da falta de organização do próprio Estado, da sociedade, fez com que pessoas necessitassem morar numa determinada localidade. Pronto, uma catástrofe natural levou a casa da pessoa. Ou ainda, alguém que tinha lá a sua vida, pagava as suas contas, tinha sua vida tranquila, tinha o que comer, tinha com que se transportar, tinha lá a sua vestimenta, vivia bem. Só que de repente na sua casa bateu uma doença, uma enfermidade que você precisou despender de dinheiro, o seu dinheiro foi muito embora, a pobreza chegou. Essa não é uma pobreza auto-infligida, essa é uma pobreza do quê? É uma pobreza por conta das situações que o sujeito vai passando na vida.
Então há diferenças. A Bíblia entende que esse pobre, que é fruto de uma sociedade desigual, uma sociedade injusta, ou de catástrofes naturais, ou dele ter sido roubado, ou dele ter sido violentado, esse pobre tem que ser ajudado, a esse pobre a mão tem que ser estendida, e o próprio Cristo se configura a esse pobre. No Evangelho de Mateus capítulo 25, no final do seu último sermão, Jesus diz o quê? Tive fome e me deste de... Quando Jesus fala disso, Jesus está falando desse pobre, não do sujeito que não quer nada com a vida, mas do sujeito que muitas vezes trabalha, mas não tem a condição de garantir bem a sobrevivência da sua casa. Aqui a gente precisa entender, o livro de Provérbios está lidando aqui com esse primeiro tipo de pobre, com alguém que é parado na vida, com alguém que não se move para fazer alguma coisa, e este é chamado a olhar para o exemplo da formiga. A formiga, queridos irmãos e irmãs, só aparece 2 vezes na Bíblia, as 2 no livro de Provérbios, e aqui a formiga vai aparecer também no capítulo 30, no versículo 25, e lá ela aparece como um símbolo e um exemplo de diligência. O que é essa diligência que o livro de Provérbios traz? A diligência é a ação do sujeito sem a dependência de alguém acima dele para coordenar os seus passos. Em outras palavras, o diligente é aquele sujeito, aquela pessoa autônoma, ou seja, que não depende de alguém falando para ela, faz isso, faz aquilo outro. Ela mesma toma a dianteira da vida, toma posse daquilo que é a sua existência e vai fazer o que precisa ser feito. Vai comigo para a Escritura, por favor. Olha o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. A formiga não tem chefe, a formiga não tem inspetor, a formiga não tem mestre, a formiga não tem quem fique mandando nela para que ela tome as atitudes que precisam ser tomadas. Eu, quando era jovem, eu era um vagabundo de mão cheia. Eu me recordo por diversas vezes, antes do meu encontro com Jesus, de eu dormindo em casa, Fabiano. Dormindo. Igualzinho esse vagabundo aqui, ó. E minha mãe batendo na porta, abrindo a porta, abrindo a janela, deixando o sol entrar, minha mãe arrancando de minha coberta, batendo nas minhas costas, dizendo: ô menino, vai procurar emprego, vai fazer alguma coisa. Eu não era uma pessoa diligente. Eu precisava ter alguém dando chute na minha traseira, para não falar outra palavra, para eu tomar atitude na vida que eu precisava tomar. Tem muita gente que está passando por dificuldades financeiras, dificuldades econômicas,
porque não tem essa diligência, fica sempre esperando o outro dar ordem para ele tomar uma atitude, fica sempre esperando o outro puxar a orelha dele para ele fazer alguma coisa. Tem gente, inclusive, que nem em emprego e trabalho sempre está sendo demitido. Por quê? Porque é aquela pessoa que quando vai para a empresa trabalhar, fica sentadona, até alguém passar para dar ordem para ela fazer a coisa que ela precisa fazer. Aí de repente vem aquela demissão e a pessoa fica: oh meu Deus, mas por que eu fui demitida? Por que eu fui mandado embora? Você foi mandado embora porque você não foi autônomo, porque muitas vezes, não é só por isso, tem outras situações, mas existe essa também, porque você não tomou a atitude que precisava tomar, ficou deixando a vida passar e precisou sempre de um chefe ficar pegando no teu pé. O que a Bíblia diz? Seja diligente. Olha o exemplo da formiga. Ela não tem chefe, não tem mestre, não tem capataz. Na língua hebraica, os 3 termos são katsin, shoter e noshel. E é interessante que essas palavras, elas são utilizadas em contextos, às vezes, até da escravidão que o povo israelita estava vivendo lá no Egito. Para dizer o quê? Seja alguém como a formiga, que não precisa de gente mandando em você, para você fazer o que precisa ser feito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: olha para a formiga, irmão. Tem homem que precisa da mulher ficar no pé dele. Homem, vai procurar um trabalho. Tem mulher que precisa do marido ficar falando para ela: minha filha, olha as contas chegando, olha o carnê das casas Bahia que estão aí, ó. E a mulher está lá em casa, tranquila, ó, vendo a vida passar. Faça o que precisa ser feito. Haja, não pare na vida, não dependa de outros puxando a sua orelha. Olha para a formiga, rapaz. Só que não para por aí. Provérbios é maravilhoso, viu? Eu não vou ler todos os textos aqui, mas é uma coisa espetacular. Deixa eu falar para você. No versículo 8, o pai está falando para esse vagabundo o seguinte: olha que lição fantástica. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa a sua comida. Olha aqui para mim. Sabe o que a formiga faz? Trabalha quando muitas vezes todo mundo quer parar para descansar. A formiga trabalha no verão. Claro, no hemisfério norte se trabalha no verão, porque no inverno é muito difícil você sair de casa, sobretudo na antiguidade, dado o frio que é. Então, qual é a sabedoria bíblica? Trabalha no tempo certo, faça na hora certa as coisas acontecerem. E o que é que você deve fazer na hora certa, quando as coisas estão acontecendo e você está ganhando algum recurso financeiro? A formiga prepara a sua previsão no verão. Só que o texto fala: apanha no tempo da ceifa a sua comida. Essa tradução da Ave Maria é muito ruim. Sabe por quê? Porque aquilo que foi traduzido por apanhar, em hebraico, é um verbo que significa guardar. Opa! O que a Bíblia está ensinando?
Quando o dinheiro está entrando, ao invés de você torrar ele todinho, você tem que guardar uma parte dele. O que acontece com a gente? Puxa, ganhei o 13º, vamos lá na praia, vamos lá! Gasta o que tem e gasta o que não. Olha para a formiga! Quando chegou mais, o que a formiga fez? Guardou. A formiga guardou. É o verbo hun em hebraico, significa acumular. E quando a gente estuda as formigas, é tão bonito ver que a formiga estoca comida, porque vai chegar o momento do ano em que o inverno vai chegar e ela não vai sair do seu formigueiro para buscar, ela já tem lá dentro. O que acontece com boa parte de nós? Não guardamos dinheiro. E aí a gente faz um processo de quê? De culpar a Deus ou o diabo. Oh meu Deus, me ajuda, Senhor, porque agora eu não tenho aqui no tempo da escassez e da dificuldade. Você pode ver que boa parte do povo começa a rezar de novo na vida quando o bolso está vazio. O bolso esvaziou. Já começou, Senhor, me ajuda, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, Senhor, eu não sei o que deu, Deus. E você fez o quê? Comprou a roupa que não podia para se parecer mais rica para os outros, sendo que você vivia apenas de aparência. Comprou o tênis que você não podia para ir para a academia, toda lá, olha o meu Nike. Ou para chegar na festa de aniversário da família, com aquele vestido maravilhoso comprado por apenas R$800. Só para se parecer aquilo que você não é. A grande lição de Provérbios é: quando o dinheiro entrar, guarda ele. Não torre o seu dinheiro, não gaste com o que você não precisa. Alguns desses homens que eu citei aqui, que liam Provérbios, um deles é Rockefeller. Rockefeller foi um dos maiores homens de poder econômico do mundo. Até hoje lá em Nova York tem o famoso Rockefeller Center, tem a Fundação Rockefeller, aí tem um monte de coisa dele ainda. Rockefeller ia a pé para o trabalho, almoçava marmita, feita em casa, andava com roupa simples, sem querer ostentação. Sabe o que muitos de nós queremos? Mostrar algo que nós não somos. E a sabedoria bíblica é justamente o contrário. Você não é pelo que você aparenta ser ou pelo que você tem e que você mostra para os outros. Você é filho amado de Deus. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você não precisa de credenciais de marca. Você não precisa ter aquelas credenciais, aquele brinco reluzente maravilhoso, para você, mulher, ser vista por Deus, não pelos homens, mas por Deus, como a coisa mais bela do mundo.
Você não precisa torrar o seu dinheiro para provar nada para ninguém. Irmão, escuta, o devorador está tomando o seu dinheiro com um negócio no seu coração chamado orgulho e vaidade. Cuidado no que você tem gastado o seu dinheiro, porque você não é o tênis que você veste, você não é a camisa que você veste, você não é o brinco que você tem na sua orelha. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Deixa essa visão consumista dessa sociedade na qual nós estamos para lá, porque o seu valor não está no que você transparece ter. Não! O seu valor está no fato de que teve alguém que te amou tanto e derramou o sangue dele todinho por você na cruz. Aí está lá o irmão: eu vou comprar o carro do ano. Esgana o orçamento da família sem ter para andar de carro do ano, para chegar no shopping Mauá, tudo lá, deixar o carro do valet, tá com o cartão estourado, só para se mostrar para os outros. A sabedoria é: quando o dinheiro chegar, guarda, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Guarda. Só que não para por aí, querido irmão e irmã. Se a gente quer um avivamento nas nossas finanças, a gente precisa continuar estudando as Escrituras, e as Escrituras mostram para nós algo maravilhoso. E agora, por causa do tempo, eu só vou avançar na reflexão, porque a Bíblia trabalha muitas coisas a respeito do dinheiro. O livro de Provérbios, nesse texto mesmo que a gente está lendo aqui, é tão fantástico. Eu não vou dar a finalização toda do texto, eu quero passar para alguns tópicos importantes. Quando a gente pega a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, muita coisa é falada sobre dinheiro, muita coisa. Eu vou sintetizar aqui algumas coisas que a Bíblia fala, para você ter uma boa relação com o dinheiro. Número 1, não seja governado pelo dinheiro. Onde é que nós vemos isso na Bíblia, professor? Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vem cá, a única coisa na Bíblia inteira, nos 73 livros, que é colocada em pé de igualdade com Deus, no sentido assim simbólico, que ninguém supera Deus, é Jesus falando do dinheiro. O dinheiro vai ser entendido por Jesus aqui até mesmo como uma divindade. No texto grego, Jesus fala: não podeis servir a Mamon. Mamon é o deus do dinheiro. O que Jesus quer dizer com isso? Que o dinheiro é ruim? O dinheiro em si não é ruim, porque o dinheiro é até entendido em alguns casos na Escritura como bênção divina. O dinheiro só não pode governar a tua vida. O dinheiro não pode ser o Deus da sua história, o Deus da sua existência. Quantas pessoas você conhece que muitas vezes nem a igreja vem, porque diz assim: eu não tenho tempo, eu estou trabalhando para ganhar
não adora a Deus, não serve a Deus, não busca a Deus, tudo que ela busca é o dinheiro. O apóstolo Paulo, diante dessa verdade, em Efésios capítulo 5, versículo 5, ele diz: sabei, pois, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que ele está falando? O avarento é um idólatra. Quem é o avarento? O que põe o dinheiro acima de Deus, acima das pessoas. Então o dinheiro não pode governar a tua vida, Deus é que tem que governar a tua vida. O dinheiro não pode governar a tua vida, você é que tem que governar o dinheiro. A diferença é brutal. O que é você governar o dinheiro? Você saber se relacionar com ele, colocando-o no lugar que ele tem. Qual é o lugar que o dinheiro tem para nós, cristãos? É o lugar de garantir uma sobrevivência digna para você e para a sua família, e depois para a caridade em relação aos irmãos. Então você deve dominar o dinheiro, não o dinheiro deve te dominar. Se a tua vida toda for governada só pelo dinheiro, saiba, você pode estar adorando a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Daí vem a segunda coisa que nós precisamos ter de postura em relação ao dinheiro: ter cuidado para não amar o dinheiro. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E olha o que Paulo fala: alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Qual é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Quantas pessoas, por amor ao dinheiro, que perderam, tiraram a própria vida? Quantas pessoas se afundaram nas drogas e no álcool? Perderam dinheiro, perderam os investimentos que tinham na bolsa, perderam a esperança na vida. Cuidado para não amar o dinheiro. O dinheiro é um meio para você organizar a sua vida, para você ter dignidade, no sentido de viver bem a sua vida, sem querer a dignidade do mundo, mas organizar bem a sua vida, para ter comida na tua mesa, para ter roupa para você vestir, para ter seu carrinho para poder se transportar, para ter a sua casa própria, para você até deixar, quem sabe, por herança alguma coisa para os seus filhos, para dar educação para eles. É para isso. Cuidado para você não amar o dinheiro. Queridos e queridas, Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 14, enfrenta os fariseus, e o evangelista diz que os fariseus eram avarentos, só pensavam no dinheiro. Cuidado para você não amar o dinheiro. 3, cuidado para você não confiar tudo no dinheiro. A Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, diz assim: Paulo afirma: exorta os ricos do presente século
que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para a nossa paz. O que ele está dizendo? Tem gente que deixa de confiar em Deus e põe a sua confiança no... Eu já fiz pregações em lugares muito diferentes aqui do Brasil. Eu fui para uma capital aqui do Brasil, não vou falar porque eu estou gravando, uma das paróquias mais ricas do Brasil. Me chamaram para guiar uma peregrinação. Acabou a bateria? Vocês me escutam, sim ou não? Sim. Vamos lá. Então eu fui para a peregrinação. Cheguei lá na peregrinação em Israel, hotéis dos mais luxuosos que você pode imaginar. Eu lembro até de um hotel onde tinha uma loja de joias, tá? E nessa loja de joias, os ricaços, ligados a mineradoras do Brasil, gente de muito dinheiro, muito dinheiro. Então, nesse hotel tinha loja de joias, e o passeio deles era comprar joia e tal. Aí um vinha com relógio, sei lá, Rolex de 400 e poucos mil lá em Israel. Olha, bonito, né? Este aqui eu não tenho na minha coleção, sei lá o quê. Esse nível. Aí eu fui até essa paróquia depois, outras vezes, e uma das vezes que eu lá cheguei, o padre disse assim: João, vamos almoçar com o pessoal aqui, eles estão nos esperando. E eu entrei num carro super chique, blindado, fui até o restaurante. Quando cheguei no restaurante vazio, meio de semana, eu ia dar uma palestra para eles lá naquela paróquia. Aí cheguei lá, o padre disse: eu quero te apresentar minha amiga. E veio a amiga dele. A amiga me cumprimentou, uma senhora, muito bem vestida, sentou-se à mesa, começou a conversar, e de repente, aquela senhora começa a chorar, aquela senhora começa a contar as dificuldades da vida dela. Quando ela foi embora, o padre falou assim para mim: ela é esposa de um dos homens mais ricos do Brasil, ele tem coleção de aviões. E esse restaurante, o marido deu para ela ficar mais feliz. O restaurante que eu estava comendo, comida que eu nem sabia o nome. A mulher vivia numa profunda tristeza. Quando queria viajar, dizia: prepara tal avião para mim. Ia para a Europa, ia para os Estados Unidos, ia fazer cruzeiro sei lá onde. Mas o que faltava na vida dela? Deus. Deus. O que eu quero dizer para você? Não coloque a confiança da sua felicidade no dinheiro. O dinheiro contribui e ajuda para muitas coisas, mas a sua confiança deve ser depositada no Senhor. Há várias passagens que falam sobre isso. Eu não quero aqui citar todas, mas Provérbios 11:21 diz: quem confia nas suas riquezas cairá. Porque eu posso testemunhar para você, o dinheiro ajuda, mas não compra felicidade, é fato. Não confie só no dinheiro. 4, não se vanglorie no dinheiro. O Salmo 49, versículos 5 e 6 diz assim: porque hei de eu temer
nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos bens e na sua riqueza se gloriam. O que o texto está trabalhando? Não se glorie no seu dinheiro. Se você tem como fruto do teu trabalho honesto, está ótimo, mas cuidado para não se vangloriar do seu dinheiro. Quantas pessoas se vangloriam com o dinheiro que tem, e lá na reunião de família ficam arrotando caviar. Olha, eu comprei isso, eu tenho tal casa, eu comprei um sítio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não se glorie no seu dinheiro. Quem se gloria no dinheiro é porque não tem, primeiramente, humildade, e 2, não tem certeza de quem ele realmente é. Porque se tirar o dinheiro do irmão, sobra o quê? Não se glorie no seu dinheiro. Não se glorie nas riquezas que você tem. Eu separei várias passagens bíblicas sobre isso, eu não vou tratar delas aqui porque o tempo é escasso. 5. Aqui serve para muitos de nós hoje. Eu quero muito que a sua atenção se volte aqui. Cuidado com a preocupação excessiva em relação ao dinheiro. Isso demonstra muitas vezes a tua falta de confiança na providência de Deus. Você prestou atenção no evangelho de hoje? A semente foi jogada em diversos lugares. Um dos lugares, qual foi? O pedregulho. Outro lugar foi aonde? Nos espinhos. Você percebeu o que é o significado dos espinhos? Ou você ouviu sem perceber? O texto diz assim, Marcos 4, 18 a 19. Os semeadores, outros semearam entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, atenção, irmão. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quando a gente olha para o grego, a ideia que o texto transmite é assim: a palavra foi semeada, só que porque você está tão preocupado com o dinheiro, você está tão assim absorvido pelos seus problemas financeiros, você não deixa a palavra agir dentro do teu coração. Jesus é fantástico. Jesus mostra aqui que muitas vezes, quando a gente se deixa absorver pelos problemas e preocupações com dinheiro, a palavra se torna estéril em nós, ela não gera frutos, porque você está aqui sentado na igreja, mas está pensando em pagar a fatura atrasada do cartão. Você está aqui na igreja, comunga o Cristo, você não consegue se concentrar, você não consegue rezar, você não consegue ler a Bíblia, você fica na sua casa de um lado para o outro, com palpitação, às vezes aquele sentimento de tristeza e angústia, porque as suas contas estão atrasadas. Jesus está falando: calma, filho. Será que o teu coração é esse terreno com espinhos? Porque você está ali sufocado de problemas financeiros, e você só pensa nisso o tempo inteiro. Calma. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 22 a 32, escute. Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão.
Pode levantar. Quem é discípulo de Jesus aí? Pode baixar a mão. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai as aves do campo, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Aprenda a confiar em Deus. Não é confiança passiva, sem fazer nada. A gente já viu que esse não é um caminho. Mas aprenda a confiar em Deus. A preocupação excessiva com o dinheiro vai corroer você. Você vai sofrer. Coloque nas mãos do Senhor essa situação. Eu já vou terminar a pregação. Falta a última coisa a respeito do dinheiro, mas eu vou fazer o seguinte: vou falar da última coisa e vou voltar a essa questão da confiança em Deus. Atenção. Última coisa sobre o dinheiro: cuidado para não agir de modo avarento e sem caridade. Parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, versículo 19 a 31. O rico não ajuda o pobre Lázaro. O que aconteceu com ele? Sem caridade, foi para o inferno. Se teu dinheiro não servir para servir o próximo, não serve de nada. Doutrina social da Igreja Católica Apostólica Romana. Quem aqui é católico, levanta a mão e diga eu. Sobre todo bem que a gente tem, está repousada uma hipoteca social. Isso está no compêndio de doutrina social da igreja, documento oficial. Ou seja, os seus bens devem também estar à disposição da ação de caridade. Se você tem e só acumula para você e não ajuda ninguém, é esse o rico que Jesus disse no Evangelho de Lucas capítulo 6: ai de vós os ricos, o reino de Deus não é para vocês. Não adianta ter e ter, se você não ajudar e ajudar. Não há riqueza lícita e boa, de acordo com a Bíblia, sem estender a mão ao próximo. E ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. Quando um mendigo passa por você, o que você faz? O que eu faço? Qual é o tempo que você tira para, com o pouco que você tem, até de tempo, doar em vista do bem do próximo? Nós estamos aqui para servir, irmãos. E é assim, se nós servirmos, o céu está aberto para nós. Amém? Eu vou pedir para vocês já fazerem um fundo musical, que eu quero partilhar com você uma história da confiança em Deus. Eu sei, e não é revelação de Deus não, tá? É dado. Uma parte grandiosa dos nossos brasileiros estão endividados. Ou
por uma pobreza auto-infligida, falta de responsabilidade com o dinheiro, gasta mais do que tem, quer se apoiar nas riquezas, quer se vangloriar com a camisa de marca, o sapato de marca, o tênis sei lá da onde. Outros, por situações mesmo de dificuldade na vida, teve que comprar um remédio, teve que fazer, não é, a venda às vezes de um imóvel para pagar o hospital por conta de um tratamento caro, enfim, cada um tem a sua situação. E eu sei que aqui também muitos de nós estão assim. É uma situação comum, irmãos. Muitos de nós estão lá com o nome no Serasa. Isso eu quero dizer, isso não te diminui. Isso não significa que você não tem valor. Saiba que você não é o que você tem de dinheiro. Você é filho de Deus, imagem e semelhança do Senhor antes de tudo. Mas diante dessa situação que eu sei que muitos de nós aqui estão passando, e muitos ainda vão passar, a gente vive num país de instabilidades. Nunca devemos abrir mão de confiar plenamente em Deus. Eu estava passando por uma situação econômica, financeira muito difícil. Um parente meu precisou de dinheiro, eu tinha um dinheiro guardado, eu emprestei. O que a Bíblia fala? Esse mesmo da minha família precisou de mais dinheiro. Eu tinha um cartão de crédito, sem sabedoria, emprestei. Quando o cartão virou, eu não tinha o suficiente para pagar daquilo que tinha sido gasto por esse irmão que já estava me devendo um dinheiro. Eu estou falando aí de algumas dezenas de milhares de reais que eu emprestei, e no cartão foi 20 e poucos mil parcelado. O cartão virou o primeiro mês, virou o segundo. Você já entendeu, a bola de neve é absurda. Eu estava na pior situação financeira que eu tinha passado na minha vida até então. Parei de pagar convênio médico, parei de um monte de coisa. Minha esposa tinha sido mandada embora. A empresa que ela estava, tinha aberto aquela recuperação judicial, ela estava ainda lutando para receber o que deveria receber, e aquela loucura toda, e tal, gente, absurdo, 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 absurdo. E eu falava para Deus assim: Deus, eu não quero viver essa situação, Senhor, é muito dura. Eu não quero ter que ir em missão para eu vender alguma coisa, para eu pegar esse dinheiro para fazer a coisa girar. Eu não vivo de missão, não sou contra quem vive, não é isso. É que aquilo não me trazia paz. Porque quando a gente é pregador, a gente vai num lugar, eles ajudam, não é, paga gasolina, às vezes dá uma ajuda a mais, isso é comum, isso é normal. E tem que ser assim. Eu já tive carro meu que estourou o motor na estrada em missão. Não recebi um centavo, tive que refazer o motor do carro inteiro. Aí já é maldade dos irmãos também. Mas aí o que eu quero dizer? Eu falava para Deus: eu não quero pregar para eu ter que receber dinheiro para eu pagar essas contas, Senhor, não, meu Deus, Senhor, me ajuda. E aquilo me corroía, eu chorava, eu me colocava de joelhos e falava: Senhor, me ajuda, toca, Senhor, o coração de alguém, faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa. E eu naquele ano estava com a agenda muito cheia de missões, isso antes da pandemia, muito antes da pandemia, aliás.
pregando por vários países, e fui chamado para uma missão no Paraguai. Aí eu cheguei lá no Paraguai, eu fiquei uma semana de missão lá, fazendo formação com os irmãos da Renovação Carismática do Paraguai, e aquilo me corroendo, e ninguém sabia, absolutamente ninguém sabia da situação que eu estava passando, só que aquilo estava me corroendo, e eu não falava para ninguém, eu não falava disso nas pregações, nada, uma dívida assim absurda. Num dos dias, à tarde, antes de ir para a igreja, no salão onde estavam sendo feitas as formações, um irmão lá no Paraguai disse assim para mim: pega um táxi, vem até o meu escritório. E eu falei assim: mas Deus, o que está acontecendo? Eu vou. Estava lá na casa de uma família, lá no Paraguai e tal. Aí cheguei lá no escritório desse irmão, ele olhou para mim e falou assim: Deus mandou eu te dar um dinheiro. Um dia antes de eu embarcar para o Paraguai, uma moça do nosso grupo de oração estava sem comida dentro de casa. A minha esposa recebeu a mensagem do coordenador do grupo de oração, que estavam fazendo uma vaquinha para comprar comida para essa irmã, para a família dela. Eu tinha R$50, era tudo o que eu tinha, um dia antes de embarcar para o Paraguai. A minha esposa rezou, e Deus falou para minha esposa: doa tudo o que você tem. Eu juro para vocês, eu tinha R$50. Nós doamos R$50, e Deus pagou as minhas contas. É um milagre. Pode ser que aconteça com você ou não. E eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você, ou pior, que eu sou mais ungido que você, não tem nada a ver. Eu só estou dizendo para você: confia em Deus. Dobra teu joelho, confia em Deus, faça as coisas que precisam ser feitas, mas confia em Deus. Confia, porque Deus sabe, Deus conhece. Eu sei qual é a dor que você está passando. Quando falta dinheiro para você comprar comida, quando falta dinheiro para você pagar uma conta, quando a energia aí que você tem na sua casa estão ameaçando cortar, eu sei o que você está passando, que eu passei por isso. Além de atitudes, confia em Deus. Para você ter um avivamento financeiro, faça o que precisa ser feito, mas confia em Deus. Eu não vou pedir para ninguém se expor aqui, então eu vou pedir para todos fecharem os olhos, por favor. Nosso tempo já estourou. Deus sabe quem está passando por momento financeiro difícil. Deus está falando para você: eu sou o Senhor da tua vida. Então hoje, se você está passando por isso, em primeiro lugar, deposite a sua confiança em mim. Eu sou o dono de todo o ouro e de toda a prata. Respira fundo, tranquilo. Suspira tranquilo.
no meu peito, porque eu estou com você. Eu sou o Senhor da tua vida. Sou eu que te dá força para levantar, para trabalhar, para realizar, para fazer o que precisa ser feito. Confia em mim, meu filho. Confia em mim, minha filha. Eu sou Deus, não é o dinheiro que é Deus, eu sou Deus. Então, nesse momento de oração aqui, nessa noite, eu quero pedir que você faça a tua prece, e entrega para Deus, fala com Ele, balbucia palavras, articule seus lábios, fale com Deus. Deus, me ajuda, eu quero confiar plenamente em Ti. Senhor, haja na minha vida, eu espero na Tua providência, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu coloco a dor do meu coração, o aperto que eu estou trazendo, Senhor, aos Teus pés, porque eu sei que o Senhor pode me ajudar. Por isso, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou está em Ti, é para Ti. Porque eu devo buscar em primeiro lugar o Teu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu confio em Ti, Senhor. Você que está passando por uma dor financeira profunda, está perdendo suas esperanças, Deus está falando com você: confia, haja, faça e confie, faça e confie. Vai buscar alguma coisa, uma renda extra, vai buscar um tempo aí para você fazer alguma coisa, para você vender, vai tomar suas atitudes, porque eu vou te fortalecer para isso. Mas confie em mim. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Pode ficar de pé em nome de Jesus. A gente vai rezar em cima disso. A gente vai rezar em cima dessa verdade. Erga teus braços lá no alto. Repita comigo: Senhor, eu acredito, eu creio que eu preciso fazer, eu preciso me movimentar, eu preciso realizar, eu preciso caminhar. Mas eu creio também, Senhor, que Tu és o meu Deus, e que a minha paz está em Ti. Eu creio na Tua providência, eu creio no Teu cuidado. Por isso, Senhor, eu entrego a Ti a minha vida financeira. Eu entrego a Ti, Senhor, as feridas do meu coração, que me fazem gastar a mais do que eu posso. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha insegurança, para que eu não gaste mais do que eu posso. Eu entrego a Ti a minha mente, Senhor. Coloca a mão sobre a sua cabeça, fecha teus olhos e põe a mão sobre a tua cabeça, e repita comigo: eu coloco em Tuas mãos, Senhor, a minha mente, para que eu tenha sabedoria, para que eu aprenda com a Tua palavra a como lidar com o dinheiro. Coloco em Ti, Senhor, a minha mente. Coloca em mim confiança, perseverança, fé, caridade, para que eu possa agir e vencer essa situação. Em nome de Jesus, eu